1%. 1% terá uma arma compatível. Porque eles conseguirão, no cérebro, digamos, 5 anos antes, 10 anos antes do povo. Em 5 anos, 10 anos, meu amigo, o mudou, é irreversível. E agora uma pergunta. Interdisciplinaridade, muito interessante esse tema que vocês estão tratando. Enfim, não é uma coisa estranha para mim. A minha carreira diplomática é uma carreira eminentemente interdisciplinar. Eu fui embaixador em Moscou, fui embaixador em Lima. E as coisas que eu fazia em Moscou não têm absolutamente nada a ver com as coisas que eu fazia em Lima. Eu disse, essa interdisciplinaridade dessa carreira, ela vai ser projetada por agregações ao longo do tempo. Mas é um tema muito complexo. Uma outra instituição eminentemente disciplinar e que não se destaca pela qualidade é o governo, ou mais especificamente o Congresso Nacional, totalmente interdisciplinar. Então, eu me pergunto, na verdade, você mesmo citou, por exemplo, que o pessoal hoje, para dirigir um automóvel, não precisa mais conhecer mecânica. Então, quem é interdisciplinar? É o que dirige e conhece a mecânica ou é o que só dirige? Não sei. Então, a pessoa que estuda, eu acho muito interessante isso que você colocou, de, no fundo, acabar com os departamentos, no fundo, fazer uma educação realmente interdisciplinar. Mas qual será a correlação entre uma universidade eminentemente interdisciplinar e o emprego? Por exemplo, o dentista vai continuar sendo dentista, vai se ocupar de uma parte específica do corpo. Claro que ele vai ter interrelações com muitas outras coisas, inclusive novos materiais, inumeráveis interrelações, mas isso é a impressão que não faz a disciplina dele, a profissão dele, uma profissão interdisciplinar. E assim deverá haver muitos outros casos. Eu tenho a impressão que a generalidade das pessoas que competem no mercado de trabalho não terão oportunidades ou habilidades interdisciplinares a ponto de fazerem um uso pleno desta descrição que você fez de uma universidade humanista, de uma universidade da Vintiana. O que você acha? Tudo bem, depois encerramos as inscrições ao professor Maria Filomena, depois o Anselmo que fecha. Por favor, professor Alma, se quiser responder. Bem, eu creio que as profissões, como falou o embaixador, continuarão sendo específicas. A profissão do dentista vai ter que continuar entendendo as questões. Agora, a odontologia vai evoluir rapidamente, vai continuar evoluindo com os novos materiais, novos conhecimentos, etc. Então, o dentista não vai poder mais prescindir, como já não prescinde hoje, o dentista, da educação continuada. Então, ele tem que ser preparado para essa educação continuada. Esse é um dos objetivos da formação geral. Além disso, a ideia não é acabar com a disciplinaridade, mas sim montar esse conhecimento disciplinar em cima de uma formação geral, quer dizer, anteceder uma formação geral. Hoje, a norma é o indivíduo sair do ensino médio e ir direto para uma formação profissional específica. É isso que nós estamos nos propondo a quebrar, dar primeiro uma formação geral para todas as pessoas de nível superior, mas essa formação geral não profissionaliza. Ela apenas habilita para o indivíduo se reprofissionalizar ao longo da vida. Habilita da chamada autonomia intelectual e essa formação geral, que falta para o profissional típico do século XX, que é super especializado.
não consegue migrar de uma área para outra ou mesmo acompanhar a evolução do conhecimento na sua própria área. Seria isso que nós temos. Em primeiro lugar, agradeço o esforço que todos os que estão na mesa fizeram para nos falar de qualquer coisa que é tão difícil. E de repente vem-me à memória o género de temporalidade que os habitantes do inferno de Dante experimentavam. Eles tinham acesso ao passado, tinham uma visão desfocada do futuro, mas não conseguiam ter nenhum encontro com o presente. Quer dizer, há uma canção do Sérgio Godinho, que é um cantor popular português, que se chama Acesso Bloqueado. O presente tem o acesso bloqueado. Isto é, há uma série de fatores completamente indetermináveis por qualquer forma de previsibilidade anteriormente preparada, entre eles aquilo que todos chamamos o acaso, a surpresa, a descontinuidade imprevisível. Eu julguei a ler em quase todas as apresentações, não sei se estou a fazer justiça, uma ideia de temporalidade contínua, quando a experiência vital, a experiência de vida que nós temos do tempo é descontínua. É descontínua e anda para trás e anda para a frente. Não é um caminho linear, muito menos nas ciências humanas do que nas outras, claro. Não há linearidade na nossa vida. Há repetição, há progressão, há regressão, há surpresa, há suspensão, há experiência de ficar perdido, etc. E eu acho que isso tem que se refletir na universidade. A universidade não é a vida. Há uma fratura entre a vida e a compreensão da vida. E essa fratura não é absorvida pela compreensão. Nunca. Portanto, a universidade não é a vida, não absorve a fratura entre a vida e aquilo que ela consegue. E, por outro lado, agora voltando relativamente ao futuro, era o que eu tinha a dizer, mas relativamente à interdisciplinaridade, o que me ocorre é verdade que, a certa altura, as disciplinas criaram fronteiras que não eram artificiais, eram geradas pelos seus próprios objetos. O matemático é um matemático, o físico é um físico. Há pessoas que são físicos e matemáticos ao mesmo tempo. E, em alguns casos, geógrafos. Mas nenhum geógrafo se confunde com matemático. Mas podem fazer ligações. Quer dizer, as disciplinas têm uma natureza problemática, mas a interdisciplinaridade não tem uma natureza problemática menor. É problemática, naturalmente. Por outro lado, o conceito global parece que é um conceito associado à complexidade, por contraponto a qualquer coisa que nós vivemos antes, que era a simplicidade. A globalidade, para mim, produz muitas ilusões. Por exemplo, produz a ilusão da ubiquidade. Era um sonho de Fistófeles que parece que foi cumprido, mas, na verdade, é uma ilusão. Nós não estamos a tocar na pessoa quando estamos a escrever no computador. E essas ilusões são perigosas. O global, no meu entender, pode, em muitos casos, levar a uma expressão incontrolável, que é o contrário da interdisciplinaridade. Então, eu agradeço ter provocado, eu gosto de discutir, terem provocado estas palavras. Agradeço o esforço todo que fizeram para trazer este tema tão difícil. Bom, obrigado. Algum comentário ou seja, Boa noite a todos os leitores. Meu nome é Daniel, eu faço letras aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu gostaria de fazer algumas colocações para você que está falando ou não. Eu gostaria até de depois ver esse livro, acho que está partindo para esse rumo mesmo. E também o Hélio, mas algumas gostaria até de ser colocado mais para ele essa direção que eu vou guiar. Bom, hoje
sabemos que as ciências humanas, ciências exatas principalmente, ela tem uma correlação de forças, ela é muito mais superior do que nas ciências humanas. Eu vejo nesse sentido. Basta você ver qualquer centro, qualquer universidade que seja, o investimento que é colocado nos centros tecnológicos e nas humanas, isso é deixado de segundo plano. Isso faz com que eu fique imaginando para que realmente a humanidade está caminhando, que é criar um ser humano pensante, libertário, como disse o nosso querido Paulo Freire, ou realmente uma pessoa que seja domesticada a ir para o mercado de trabalho, a ser mais um robô tecnológico. Então, na correlação de forças, eu vejo isso muito negativo. A tecnologia eu vejo como positivo para a humanidade, mas desde que faça com que o homem se liberte dessas amarras e não sendo apenas um objeto de si próprio, né? Então, é só uma colocação que eu gostaria de fazer, e eu vejo que isso está bem comum na nossa sociedade hoje, e há mudanças só ocorrerá quando... Hoje nós sabemos que poucas pessoas conseguem entrar nesse universo universitário, e vemos que a exclusão é muito grande. Então, é nesse sentido que eu indico e coloco, se alguém quiser fazer uma colocação aí. Acho que a questão... só um minuto. Fazer um paralelo. Desculpa, mas tem uma lista. Se quiser, e já encerramos. Se for uma coisa, um comentário muito rápido, depois dou a palavra ao professor Mota. Que tinha tema. Mas se é um comentário rapidíssimo, pode fazer. Mas muito rápido. Como existe uma relação, enxergando a relação entre as duas palestras, que ao mesmo tempo que é animador de ver um caminho criado como que o Hélio apresentou, existe a realidade talvez um pouco perversa que a palestra do Marcos pode colocar assim, da interdisciplinaridade como ter um outro lado obscuro do meio e ser apropriado por mais diversos setores assim, e colocado na sociedade. A questão que eu colocaria justamente era se não existe também um caminho obscuro que vem junto com a interdisciplinaridade. Tem a ver com o que ele disse pela questão da liberdade, realmente, se isso cria a condição do ser humano caminhar livremente, né, poder transitar por esse quadro interdisciplinar de liberdade, de criatividade e tudo mais, se a universidade, mesmo interdisciplinar, vai proporcionar condições, né, para que as pessoas caminhem livremente e evoluam nesse sentido, ou se vai vir ser uma coisa que vai atropelar, que vai fechar a gente naquele círculo, né, que vai fechar aquele triângulo da ciência, tecnologia, né, onde que está, como que por onde está sendo gerenciado isso. A gente vai ficar preso, como ele disse, no parque ecológico, né? Ontem no embaixador. Será que esse círculo da interdisciplinaridade não pode estar fechando a gente dentro disso? Isso o outro amigo, a respeito do sistema de informação, e como coloco o Marcos, né? Ronaldo, mas não tem nada contra a eu perguntei, eu não sou bom em nome, eu perguntei, mas esse não respondeu, eu achei que era muito. Acho que a questão está posta, né? Acho que podemos terminar já. Sim, se fosse uma questão, seria essa, se existe, se não existe a questão se fosse uma pergunta mesmo, para encerrar, seria a questão se a interdisciplinaridade não tem esse enfoque, se por exemplo a interdisciplinaridade, à medida que ela expande, ela também não prende mais, até no sentido de vamos dizer, especificidade, de especialização dele. Porque à mesma medida que aumenta a interdisciplinaridade, também surgem novos cursos mais especializados dentro daqueles que já são especializados. Então você tem uma ciência, você tem diversos outros braços que são também uma... A questão está clara. Muito obrigado pelo suplemento. Professor Ronaldo, por favor. Bem, são várias questões, eu adoraria dar palpite em todas, desde a Universidade Federal de Pernambuco, só passando rapidinho, quer dizer,
na década de 70 era um postulado, assim, era impossível fazer ciência no Nordeste. E Recife quebrou esse postulado, montando um departamento de física, que durante a década de 80 foi quem mais produziu ciência no Brasil na área específica que se dispôs a produzir. Hoje vocês têm lá um polo... estadual, hein? Pernambuco, o UPE. Não faz diferença, estou me referindo ao Estado, quer dizer, o Porto Digital é um exemplo de você vencer barreiras, ou foi, Recife foi o primeiro lugar que se ensinou mecânica quântica no Brasil, foi Freire, né? Luiz Freire, a mecânica quântica ainda, bom, são todos pontos que eu gostaria de resumir numa fotografia que é um conto rápido, talvez seja bem breve. Imagine, eu falo, não é original porque o fato é verdadeiro, eu só estou reproduzindo, uma casa de senhoras, de moças, ele foi adquirida por um grupo de investimento. E a casa de moças, em geral, é dirigida por uma senhora, só que no caso, o investimento comprou e, portanto, precisava fazer uma reengenharia. E dentro dos programas de reengenharia, a primeira coisa que eles fizeram, correto, estava escrito na regra, era demitir todos os analfabetos. Mas as mocinhas não eram analfabetas. O único analfabeto que existia era o porteiro. E o porteiro, que tinha um papel específico, disciplinar, que era ser porteiro à noite. Mas durante o dia ele era interdisciplinar. Ele, além de ser porteiro, ele cuidava das portas, ele arrumava as camas que quebram muito nesses lugares, e ele tinha uma caixinha de ferramentas, mas ele foi demitido, porque a reengenharia impunha que ele fosse demitido. Então, o interdisciplinar foi demitido, analfabeto, e foi com a sua caixinha de ferramentas morar no seu bairro popular. Estando desempregado, seus vizinhos sabendo que ele estava desempregado, vão precisar de um martelo, bateram no interdisciplinar, falaram, martelo. Não vendo martelo. E vendeu por um preço que ele percebeu que, indo na cidade uma boa promoção, ele comprava um martelo novo e tinha um lucro. Em seguida vendeu a chave de fenda, vendeu a serra elétrica, ao ponto que ele montou uma casa de ferragens, né? Isso virou uma casa de materiais de construção, ele virou um cara, o bairro dele cresceu, ele começou a financiar o clube, financiar a associação de bairros, e o tal do interdisciplinar virou uma pessoa importante na cidade, e ao ponto que o prefeito e a Câmara de Vereadores deveram conceder a homenagem de ser cidadão benemérito. E no ato de concessão dessa cidadão benemérito, quando o prefeito se dirige a ele, pede para ele assinar, né, o decreto, simbolicamente, ele diz, não posso, prefeito, eu sou analfabeto. E o prefeito se vira os presentes e diz, senhores, senhoras, imaginem onde que estaria esse senhor se ele fosse alfabetizado. E ele responde, eu sei, eu seria porteiro do... Muito obrigado, última questão, professor Anselmo, e depois encerramos o debate. Última questão. Eu não sei se nós ainda damos conta, acho que a riqueza das três falas foi tão grande que a gente queria conversar mais, mas não sei se vamos dar conta. Mas eu vou primeiro fazer um rápido comentário à fala do professor Ronaldo Mota, e depois gostaria de fazer pelo menos colocar o problema para ele mesmo e para a professora Carla Salvaterra. O comentário é que, quando você ilustrou a questão da inovação, tem uma frase, um conceito do Marx que já dizia que o capital não só inventa o produto, como a necessidade do produto. Quer dizer, isso que nós fazemos agora já estava profetizado por Marx. Bom, a questão nós estamos falando de interdisciplinaridade e de universidade de futuro. Isso envolve aquilo que o embaixador disse ontem, de forma esperançosa, otimística, que ele terminou a exposição dele dizendo que estava na mão dos professores. Bom, com a autoridade de quem foi superintendente da CESU, depois da professora Carla, da universidade mais antiga do mundo, como é que nós estamos trabalhando a questão da formação dos professores?
eu acho que a interdisciplinaridade, se não passar pela formação, ou mesmo a discussão da Universidade do Futuro, se não passar também pela discussão da formação dos professores, nós não chegamos a lugar nenhum. E no Brasil, para dar um exemplo que nós conhecemos mais, as licenciaturas estão praticamente abandonadas. Elas, como teste de vaga que o Brasil oferece no sistema público federal, que é o que eu mais conheço, as licenciaturas não preenchem as suas vagas. E ninguém faz nada por isso. Ao mesmo tempo tem um monopólio. Quem fala de formação de professores no Brasil são só os pedagogos. É uma reserva de mercado. Então, eu acho que nós precisamos enfrentar essa discussão. Can I answer? I think you raised a very important question, and I would like to answer it by going back to what our doctoral student was saying, and that professors should be, if I understood it correctly, manager of talents and abilities. I think that it's a very important assumption. And to my mind, I was trying to think what are we doing to start this process or to foster this process. I think in order to be manager of talents, you have to have experience. You need opportunities to work and to practice in networks. I won't say interdisciplinary networks. You have to have a community of practice to absorb different methods, but especially to get in contact with other colleagues. What is happening right now in university is that people are not incentivized to talk with colleagues who are doing something completely different. And this damages students, especially doctoral students, because then they will be in a narrow field. If they want to open up, they have to do it by themselves, because there is not the connection, the network, which allows to share, for example, the tuition of a doctoral student. So I think what we tried to do in our university was not to abolish departments, but rather to foster bottom-up creation of platforms, of community of practices in which people would be encouraged to talk to each other, to better understand what the others are doing, to see where there could be connections with their own research, connection with their own teaching, connection with the research of the doctoral students. And I think this is one of the challenges we have, is trying ways to encourage and incentivize people to understand what the others are doing, in which way they are doing it, and creating links, maybe loose links that can become more close links, because I think this interconnection is what we need to motivate and to, let's say, to change the way in which things are done. How do you reach this goal? I don't know. Sometimes, because you understand that in this way, what you are doing can have more impact. And I think that all of us want that our research and our teaching has better results and has more, reaches more relevant results. It's not always an incentive. So I think we should also think of other kinds of incentives. But suggestions are welcome, and especially from doctoral students, I think. Professor Ronaldo, quer acrescentar alguma coisa? Bem, eu acho totalmente pertinente. A tua pergunta é a pergunta mais desafiadora e a mais difícil mesmo de ser respondida. Eu não tenho uma resposta pronta para ela. Tem algumas percepções que eu compartilho contigo. Embora eu acho que a questão das mudanças estruturais, elas são pertinentes, precisam ser feitas na sua velocidade, mas assim como um dia alguém usou, né, é economia estúpido, né, quer dizer, eu diria assim, é a sala de aula, nós estamos com um problema crítico metodológico, é a pedagogia, ou se quiser, a andragogia.
Se nós não mexermos nisso, nós não reverteremos. Quer dizer, o mundo de fato está mudando, há um novo cenário, e esse novo cenário demanda uma nova metodologia educacional. E se ela não for alterada, você vai fazer reengenharias à vontade e não vai alterar a essência. E a essência é o processo de aprendizagem, o qual é um processo coletivo cooperativo. E precisa ser entendido desta forma. E precisa e deve incorporar novas tecnologias. É muito difícil. E o Brasil, se não perceber isso, não vai avançar. Nós temos hoje 7 milhões de matrículas no ensino superior, o que é considerado um enorme desastre. Mas atente para um fato mais grave. A PNAD mostra, que é uma amostragem muito correta, que pessoas com curso superior de economia ativa no Brasil, o número é quase esse, chega a 8 milhões. Então, somar quem já tem curso superior no Brasil, com quem, primeiro que o número é impressionantemente parecido, talvez seja o único país significativo no mundo que tenha o mesmo número de estudantes de formados, ativos. Se somar os dois, dá 15, 16 milhões, o que significa uma população de mais de 200 milhões, temos só 8 milhões de pessoas. Esse número é inadmissível para um país que queira ser um ator disputando espaço internacional, ou seja, precisamos crescer. Veja, você citou a CESU. O tempo que eu tive na CESU, só eu que digo, os reitores da época, quer dizer, não faltou nenhum recurso. Foi um tempo de absoluta abundância generalizada e de professores e de técnicos administrativos. Esperava-se, portanto, que passados alguns anos nós tivéssemos crescido enormemente no número de matrículas. Não cresceram. O sistema público federal, que pese todo investimento, em número, não vou discutir qualidade, que também não terão muito, mas em número, quase modificações tangenciais. Não estou falando isso como crítica ou autocrítica, estou dizendo que nós precisamos ter novidades. Eu citei antes o Veduca. O Veduca não gastou um tostão de publicidade até hoje, não custou absolutamente nada e tem 3,5 milhões de pessoas fazendo uso da plataforma. Não dá para subestimar. O mundo das tecnologias digitais vai impor uma nova realidade. Quem diz que aquele estudante lá do ensino médio vai continuar querendo assistir uma aula chatérrima se ele pode entrar, procurar a melhor aula de equação de segundo grau e aprender ali, a hora que ele quer, como ele quer e, convenhamos, com o professor que ele quer. A hora que isso generalizar, eu acho que já está generalizado, só que ninguém assumiu isso, eu quero aprender história da Grécia Antiga. Por que eu vou assistir aquilo com um professor que não é motivado, que não aguenta, ele está dando a 20ª aula do dia, ou está preocupado eventualmente em terminar a tese dele, ou de publicar um artigo, senão o CNPq vai cortar a bolsa de pesquisa dele, ele vai procurar o melhor professor de história da Grécia Antiga e vai assistir na casa dele. E se alguém disser que ele não tem acesso, o Brasil está crescendo a um ritmo chinês. A acessibilidade à rede e a acessibilidade aos equipamentos. Portanto, se a educação não perceber que ela está inserida no mundo de tecnologias digitais, nós não estamos entendendo a contemporaneidade. E o futuro, isso vai se agravar, do meu ponto de vista, de forma positiva. Eu sou otimista com isso. Mas isso gerará, do ponto de vista dos professores tradicionais, uma enorme resistência. Eles irão contra, eles ofenderão isso, eles falarão mal disso, eles admitirão que não, isso não é aula. Falem o que quiserem. Assim como disseram que o livro, antigamente, de Gutenberg, iria acabar com a função do professor, porque livro é escrito com mais tempo. Não. Acreditem, a simbiose será total. E ela se dará mediada na figura do professor. E aí a formação de professores é essencial para não gerar pessoas preconceituosas. Você se referiu à questão de não ter o monopólio da pedagogia ou dos pedagogos. Não tem nada contra a pedagogia nem os pedagogos. Agora, a maior parte das faculdades de educação tem aversão à tecnologia. Ou quando não tem, estão discutindo se computador... Ora, essa discussão já não existe. Já não existe. As nossas crianças, nossos jovens, eles não entendem
entendem que alguém esteja discutindo isso. Não faz parte, é igual você discutir a escrita, é igual discutir a fala. É um mundo... eles não estão falando a mesma língua, eles não habitam o mesmo planeta. Eles moram em mundos distintos. Cortado, segmentado por faixa etária. Mas é uma faixa etária que esconde uma percepção da realidade